Opa pessoal, aqui tá mais um vídeo aqui pro canal que eu já tava prometendo há muito tempo, mas correria da vida, infelizmente eu não consigo manter esse canal com a quantidade de vídeos e a frequência que eu queria, mas eu tô aqui. Eu acho que é o mais importante. Até porque esse canal não tem fins lucrativos, embora eu deseje muito ganhar alguma coisa com ele, não é esse o objetivo. Vamos dar início finalmente a aula sobre Tales de Mileto. Bom, eu queria começar aqui falando para vocês da região onde Tales de Mileto está. Tales de Mileto se encontra na região da Ásia, mas na região, se eu não me engano, o nome que se dá a isso é região costeira, que é a região que fica próxima do mar, mas qualquer coisa eu corrijo aqui na tela. Mas bom, Jônia ficava próximo do mar, e dentro da Jônia, que era um lugar maior, tinha várias cidades, e uma dessas cidades jônicas era a cidade de Mileto. Beleza, vocês estão centrados geograficamente. Para fins didáticos, há o resumo geral, que é o que vocês vão ver nos manuais, que é Mileto ficava na região da Jônia. Aí eu acrescentei aqui que era no continente asiático, né? No que se conhecia da Ásia, o que se considerava. Geografia não é minha praia, nem história. Mas, bom, embora a história esteja intrinsecamente ligada com filosofia, eu não estudei a geografia daquela área, mas eu tenho mais ou menos uma ideia de onde é, e é isso que eu estou passando para vocês. Bom, passar desses aspectos geográficos, que não foram muito vastos, biografia. Como é que era a vida de Tales de Mileto? E aí a coisa começa a piorar porque a gente não tem muito acesso à vida, o dia a dia desses filósofos iniciais, porque muito tempo, né? E eles não tinham essa ideia que a gente tem, nem eram tão assim, eram sim respeitados, mas não tinham essa ideia biográfica que a gente tem hoje, fora que daquele tempo pra cá, Tales de Mileto, né? Temporalmente, mais ou menos, ele se encontra no ano de 600. Eu já vi gente falar 700 anos antes de Cristo, né? E como é que sabem que Tales de Mileto viveu no ano 600 ou 700 antes de Cristo? Isso tem a ver com o calendário nosso, obviamente de origem cristã, que está associado com o calendário romano, né? Que se baseou, se eu não me engano, na origem da cidade de Roma, e foram contando, né? De acordo com a cosmologia, se eu não me engano, é o nome que se dá, a cosmologia que eles tinham na época. Não é cosmologia? Eu acho que é. Se não for, eu falo pra vocês. Bom, a vida dele, ele era um homem conhecido. Pelo pouco que a gente se sabe dele, ele era uma pessoa politicamente ativa na cidade onde ele se encontrava, né, na região de Mileto. Ele era conselheiro, eu vi em algumas fontes dizendo que ele tinha alguma coisa a ver com engenharia de máquinas. Então, assim, não vou dizer para você que é disperso, mas eu vou dizer para você que tem poucas conexões. Isso que eu tô falando aqui se você for procurar, é o que você vai encontrar, e provavelmente alguma coisa a mais. Mas geralmente isso, ele era um homem politicamente ativo. Isso a gente tem uma boa noção. Por causa de quê?
Como é que a gente sabe que ele era um homem ativo? Por causa de Diógenes Laércio, se eu não me engano, Heródoto e também Aristóteles, Platão, todo esse pessoal falou dele. Bom, e de onde vem esse conceito de que ele é o primeiro filósofo? Foi Aristóteles. Se eu não me engano, no seu livro da Metafísica, eu tenho quase certeza, ele deu esse título a Tales de Mileto, que não era o primeiro, ele era de um pessoal aí. Ele era de um pessoal chamado de 7 sábios. Desses 7, ele foi considerado o primeiro. Provavelmente pelas características que eu vou dar mais pra frente. Bom, de onde é que Tales de Mileto conseguiu seu arcabouço? Eu sei que é anacrônico. Se você for querer ser preciso, você colocar nele o título de filósofo, mas bom, eu vou colocar aqui para fins didáticos, mas eu quero que você entenda que o que eu estou falando é falar que ele é um filósofo é uma coisa equivocada, porque no tempo dele não existia ninguém com essa denominação. Quem deu esse título a essas pessoas que pensam sobre as coisas do mundo foi Pitágoras, um cara que vem depois dele. Mas bom, onde é que Tales de Mileto conseguiu seu arcabouço filosófico? Principalmente no Egito e na Mesopotâmia, se eu não estou enganado. Eu tenho quase certeza que essa região Mesopotâmia eu estou enganado, mas no Egito eu tenho certeza que eu não estou enganado. Tanto que o que eu vou entrar agora, né? E o que ele aprendeu? Se eu não me engano, fui na Mesopotâmia, talvez eu esteja enganado, mas se eu não estou enganado, na Mesopotâmia ele aprendeu astrologia, né? Sim, astrologia. No Egito ele aprendeu matemática. Assim, se eu não me engano, a base da matemática começou lá no Egito. Por causa de necessidade de fazer conta para comércio. O comércio gira muita coisa. Mas enfim. Aí é isso que ele tem. O que é que Tales de Mileto é? Ele é um matemático, astrólogo, astrônomo. Ele não acreditava com certeza nessa característica que muita gente dá aos astros, dizendo que eles têm vontade própria ou que regem a nossa vida. Então, dizer que ele é astrólogo é equivocado. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque naquela época, a astrologia, né, que é o estudo dos astros, e astronomia, esse termo astronomia, nomia vem de nomos, vem de lei. Você lei, dependendo do contexto onde você tiver, lei humana. Então, eles iam entender a característica física dos astros, ou dos errantes, né, como chamavam. E a astrologia era o estudo dos astros, só que pelo contexto é o estudo dos astros relacionado com aquilo que eles podem interferir na nossa vida. Então ele era isso, um matemático e astrônomo. Então, o que falamos até agora? Geografia, região onde Tales de Mileto vivia, a sua vida em si, o que é que ele fazia, e o seu arcabouço filosófico, que é matemática e astronomia. Aí eu acho que vou vir, e esse vai ser uma parte do vídeo, porque eu quero deixar a parte das anedotas para o próximo. Mas eu acho que a teoria da água dele, né, a teoria filosófica dele, eu acho que é uma coisa importante que eu quero colocar nesse primeiro vídeo. Mas bom, como é que Tales chegou à conclusão de que a água rege e construiu
e constitui tudo que existe. Nas idas deles não, né? Nas idas dele para o Egito, ele percebeu, isso é o próprio Aristóteles que fala, não nesses termos que eu tô dando assim a ideia geral do que tá escrito lá. Me esqueci agora a palavra, me faltou, mas eu vou colocar aí. Eu tô dando a ideia geral conforme aquilo que eu me lembro, não em ipsis literis, né? Eu não tô dizendo exatamente o que tá escrito lá. Mas bom, Aristóteles diz sobre Tales de Mileto que ele percebeu essa teoria dele porque ele foi para as regiões, principalmente do Egito, e ele percebeu que sem água não há vida. E esse é um ponto muito importante. Por quê? Se você parar para perceber, a base da química, né, e da biologia no sentido de constituição do ser humano é a água. Tanto que você, quando vai estudar biologia para o Enem, é muito importante, um dos primeiros tópicos é água e sais minerais. Você vai aprender as características da água, como ela atua no nosso corpo e como ela interage com os outros elementos constitutivos do nosso corpo. E o nosso corpo sem água não existiria. Posso estar sendo equivocado aqui, até porque não manjo de biologia. Acho que eu já falei isso aqui, mas falo de novo. Eu gosto de todas as matérias, mas assim, não tenho conhecimento sobre todas, tanto que esse é um canal de filosofia. Mas bom, Tales de Mileto percebeu que a vida precisa de água, porque sem água não há vida. Como ele percebeu isso? Vendo as plantas, por exemplo, provavelmente você tem planta em casa. Sem água, não na planta, né? Você não coloca água na planta, porque a planta não recebe água pela folha, ela recebe água pela raiz, né? Aí você bota água na terra, para poder a planta pegar essa água que está na terra boa, obviamente, com nutrientes, e esses nutrientes junto com essa água vão para a planta. Aí o que é que Tales percebeu? Se eu não colocar água naquela plantinha, ela não nasce. Mesmo estando tudo certo. Se não tiver água, ela não nasce. Se eu não beber água, ou você não beber água, nós morremos. Tanto que eu tenho minha garrafinha de água aqui, bem pequenininha. Tá quase acabando. Se o rio Nilo não existisse, os egípcios, a civilização egípcia, se eu vou arriscar dizer com bastante imprecisão, o território africano, o que eu acho muito difícil não existir. Porque eu acho, não sei. Mas aqui eu só tô jogando folhas ao vento. Eu suspeito que não existiria a civilização africana no geral, principalmente a egípcia. Isso eu tenho quase certeza que não existiria. Por quê? Por causa da falta de água. Aí vem, né, uma coisa que eu vou transformar em máxima. Sem vida não há água. E se sem vida não há água, e se sem água não há vida, então tudo deve ser constituído por água. E eu quero ser enfático aqui, sem vida não há água, é obrigatório você fazer essa conexão lógica. Lógico, eu estou colocando aqui pelas ideias do Tales de Mileto, que sem vida não há água. Por quê? A água está intrinsecamente ligada à vida. Tá entendendo? É isso que eu quero basicamente dizer. Eu quero dizer que sem vida não há água, porque a vida necessita da água. Tá entendendo? Sem vida não há água.
Porque a água é vida. Portanto, se a água é vida e a vida está intrinsecamente conectada à água, os dois são uma coisa só, para Tales de Mileto. Tanto que se um deixasse de faltar, se não tivesse um, o outro também não existiria. Então, para Tales de Mileto, você dizer que sem água não há vida e você dizer que sem vida não há água é a mesma coisa. Embora ele acredite que a água é uma coisa eterna, né? Porque ela constituiu todo o espaço que ele via, os alimentos, as coisas, as árvores. Mas eu quero deixar isso claro. Eu não quero botar a água como dependente da vida. Eu quero dizer aqui que, nessa afirmação, né? Sem vida não há água, no sentido de que, para Tales de Mileto, as coisas estavam tão intrinsecamente conectadas que a falta de vida indicaria imediatamente a falta de água. E aí ele expandiu isso para tudo. Aí tipo, o que é a matéria sólida para Tales de Mileto? A matéria sólida que eu quero falar aqui, a parede, o chão, a comida, né? Partes da comida que você come, a cama que você deita, né? O ventilador, o ar-condicionado que você usa na sua casa. O que é essa matéria sólida? É a água que ela se condensou, por exemplo, quando ela está congelada. Se eu não me engano, isso é verídico. Eu estou montando essa teoria aqui da minha cabeça só para explicar para vocês como ele acreditava. Mas eu não me lembro exatamente se ele falava isso. Então, tomem cuidado. Tem uma pesquisada aí também. Mas, tipo, o que era a matéria sólida é a água condensada. Como a água condensa, né? Não sei nem se esse é o termo químico certo, mas quando a água está no seu congelador e ela fica dura. Então, o que é que Tales de Mileto diz? A água está em tudo que é físico, palpável, porque ela se condensou. Ou ela se fez rarefeita e existem as coisas mais intangíveis, né? O vento, a própria água em si, você não consegue pegar muito bem a água com a mão quando ela está no estado líquido. O suco que você bebe, que também tem água. A luz, né? Então, eu acho que para fins iniciais é isso. Ele chegou a essa teoria. É bem rápido, sim. Pode parecer que, no geral, né? Lógico, o vídeo já tá indo para 20 minutos, então isso não é uma coisinha pouca. Mas se você parar para prestar atenção, eu não falei muita coisa aqui, porque realmente não temos muita coisa de Tales de Mileto. Porque no geral, a ideia inicial, ele é tão consagrado na filosofia, não pela sua teoria propriamente dita, mas pela sua capacidade de questionar. E é aqui que eu vou deixar de falar. Não exatamente deixar de falar sobre Tales de Mileto, mas eu quero abordar outros tópicos, que é a capacidade de você ser crítico. E ser crítico não é fácil, principalmente na sociedade de hoje, que quer comandar, quer ter poder sobre. O tanto que você vê pastores na igreja querendo ter poder sobre aquelas pessoas que se denominam rebanho. Quando você vai para o exército, né, prestar serviço militar, você não pode questionar a autoridade de quem está lá. Não tenho certeza de qual é o nivelamento para passar de um escalão para o outro, mas assim, sargento, cabo, o tenente, etc. Você não pode questionar, porque se você questionar, você está errado e todos se viram contra você. Por quê?
Porque esse que está no poder pega todos aqueles que estão sendo subjugados e jogam eles contra você, porque você questionou a autoridade dele. Isso é um círculo vicioso que, se você que questionou não tiver realmente certeza de que aquele seu questionamento vale a pena correr todos os riscos, você se volta para o que a maioria diz. Então, assim, o que Tales de Mileto é para a filosofia é o que ela é em si. Lógico que o que a filosofia é muda de filósofo para filósofo, mas assim, essa característica está muito intrínseca na filosofia de questionar, de não aceitar figuras de autoridade. Porque o que é que Tales de Mileto fez? Ele pegou toda uma história que a Grécia tinha sobre deuses e criação e mitos e colocou essa ideia de lado, observou o que fisicamente estava acontecendo ao seu redor e ele transformou isso em algo palpável, algo perceptível. Ele pegou essa ideia que ele percebeu que está no mundo e transformou em palavras. Lógico que a gente não tem as palavras dele, mas pessoas contaram sobre. Tá entendendo? Então, assim, acho que uma coisa que é muito perigosa na nossa sociedade é a falta de poder dos pequenos de conseguirem criticar aqueles grandes. E não digo pequenos e grandes no sentido de inferioridade e superioridade, mas eu digo pequenos e grandes no sentido de, assim, os grandes. Quem são os grandes? Geralmente são aqueles que têm poder para subjugar os pequenos, ou seja, para massacrar, para manipular de modo agressivo, para comandar, para, caso eles saiam dessa regra dos grandes, eles pegarem e, acho que aniquilar é uma palavra muito forte, mas para conter essas pessoas de um modo violento ou não. Fora que no país que a gente está, é um país muito complicado que não valoriza a educação, não valoriza uma pessoa. As pessoas que, no geral, lógico que eu estou dizendo aqui com pouca propriedade, mas pelo que eu percebo vivendo no dia a dia como um cidadão, né, brasileiro, as pessoas no geral, elas não percebem o valor da educação, mas valorizam quem é educado. E educado aqui não no sentido de alguém que pede obrigado, com licença e por favor, mas educado no sentido de alguém que sabe algo. Então, embora eles valorizem muito mais o trabalho duro, o que não é uma coisa ruim, mas é uma coisa prejudicial quando ela é colocada em primeiro lugar, eles não valorizam isso que está, não vou dizer acima, né? Meio platônico seria, mas eu vou dizer, essa coisa é essencial, você estudar as artes, né? A matemática, a linguagem, né? A retórica, que hoje seria o português, a arte que a gente tem na escola, a educação física, as formas de expressão também, o conhecimento da matéria, né? A biologia, a física, a química. O que eu quero dizer para você é que busque esse pensamento crítico e fundamente bem. Se você é uma pessoa que tem condições, não seja preguiçoso. Dê valor ao dinheiro que você tem, por meio direto ou indireto, e construa bases sólidas que consigam te manter no conhecimento. Um problema que eu encontro, e isso é comigo mesmo, embora eu goste muito de estudar, eu não consigo colocar isso como uma prioridade. Embora eu coloque, o que eu quero dizer aqui é que eu não consigo colocar intrinsecamente. Não é algo natural de mim. Eu me forço a colocar o estudo em primeiro lugar. Tanto que
eu tenho uma falta de atenção extremamente gigante, a ponto de que eu tenho que estar a todo momento ativo. Fora que meu cotidiano e meu dia a dia não favorecem muito eu estar focado em atividades intelectuais. Então, assim, você que tem essa disponibilidade, você que está na sua casa, sendo que não precisa cuidar de irmãos, você que não precisa trabalhar, você que já tem um futuro garantido ou garantido de verdade, fundamente bases para que você possa se manter nesse caminho intelectual. Ah, mas eu não vejo valor em estudar. Tudo bem. Você faz o que quiser com a sua vida, mas se você está aqui nesse canal e chegou até 26 minutos daqui, não é por acaso. Então, assim, não permita-se prosseguir a vida sem estar associado ao ambiente intelectual, ainda mais se você tiver toda a disponibilidade do mundo para fazer isso. Porque tem gente que não tem. Então, assim, eu acho que para efeitos de não preâmbulo, né? Acho que eu falei uma boa parte do que é Tales de Mileto. É isso, é você ser cada vez mais crítico e buscar realmente. É você pegar essas coisas que você gosta na sua vida e, sei lá, anotar no papel e olhar para elas e dizer: isso aqui é intelectual. Isso daqui é uma coisa estudiosa, acadêmica. Não acadêmico no sentido dos doutores acadêmicos, dos professores acadêmicos. Mas eu estou dizendo para você mesmo, isso aqui é acadêmico, isso aqui é intelectual. E isso daqui é um prazer trivial, embora trivial queira dizer comum, né? Isso é um prazer. Vou colocar uma característica aqui, uma fala aqui um pouco cristã, mudando. Isso é para lá do intelectual ou é mais chegado para cá? Isso me aproxima mais do que é intelectual, do que é estudioso ou não. E você tá fazendo isso como um exercício frequente. Eu tô aprendendo inglês e assim, é uma preguiça terrível. Porque fora eu tá obrigado a tá falando português constantemente, eu não tenho necessidade de falar inglês. Então é uma coisa forçada que eu tenho que fazer, tá entendendo? Fora que o tempo que eu tenho disponibilizado para mim, para focar nisso, é pouco, comparado à grande quantidade de coisas que eu quero que não são grandes, tá entendendo? Então, assim, acho que o grande objetivo desse vídeo, embora ele seja falar sobre Tales de Mileto, é trazer essa personificação da filosofia como uma crítica ao mundo em que vivemos, ao ambiente em que vivemos, ao país em que vivemos, ao estado em que vivemos, criticar e entender como fazer isso e entender o porquê, para você não depender da opinião da maioria para continuar criticando. Porque o que mais acontece é, você tem pessoas que dizem que estão do seu lado, mas quando você critica uma pessoa que é figura de autoridade para essas pessoas que estão do seu lado, elas se afastam de você, porque você se torna o servo do mal. Você vira o imaginário diabo. Tá entendendo? E a coisa não funciona assim. Ou não deveria funcionar. Então a filosofia é... Acho que eu posso dizer aqui... Lógico, eu falei sobre Tales de Mileto, mas eu quero pegar essa parte mais simbólica dele, que é... A filosofia é você ter o porquê de criticar sem a necessidade de ter ninguém para estar do seu lado ou próximo de você, ou lhe apoiando quando você fizer essa crítica, porque você geralmente não vai ter. Então, eu acho que é isso. O próximo vídeo tá chegando aí. E eu vou fazer o vídeo, o próximo vai ser das anedotas, né? Que são historinhas que ilustram e contada por outros filósofos, né? Posteriores.
sobre de tal filósofo. No caso de Tales de Mileto, tem várias historinhas que refletem como é que era o seu eu, né, cotidiano. E depois eu vou dar um vídeo só sobre a história da Jônia, né, da Grécia. Eu quero fazer um vídeo assim mais histórico, sem uma base muito filosófica. Então acho que é isso. Obrigado.